escrever para você? Como diz um poema meu, eu escrevo porque o fim do verbo é o fim do mundo. Mas a vida vem antes, a escrita vem depois. Primeiro viver, para depois escrever. Ainda ontem eu estava falando com um amigo sobre isso. Eu sei que muita gente leu mais do que eu. Agora, viver, eu vivi muito, mais que muitos. Então, escrever é um processo visceral em que eu conto o que vivi, o que vi. Isso que vai muito além de livros e literatura, pelo menos no meu ponto de vista. Eu vejo muito colega hoje nessa de escrever em cafés a moda francesa. Eu acho isso uma fórmula muito desgastada, exaurida. Para mim é algo relacionado à vida, à minha vida e à vida dos outros também. Eu olho as pessoas no dia a dia, no metrô, por exemplo, agora nessa fase que eu estou vivendo em Washington. Às vezes o metrô está super lotado e eu ali olhando para cada um. As pessoas mostram muito delas nos semblantes. Cada semblante diz uma história. E assim vão nascendo meus poemas desse contato com o povo. Eles chegam até mim, eu ouço vozes, não diria vozes, mas frases surgem em minha mente o tempo todo. Às vezes eu fujo disso, senão não vou fazer mais nada da vida. Dar aulas na universidade, por exemplo, isso requer preparação, concentração. Muitas vezes eu estou dando aula e os poemas ali me adulando. Aí eu tenho que te virar a cara para o outro lado e cuidar da aula. E como é relacionar sua poesia com as inspirações que vêm de sua terra natal, de seu estado e país? Você deve estar falando sobre o interior da Bahia, não? A Bahia fica no Brasil, o Brasil na América, a América na Terra, e a Terra faz parte do universo. Não se diga que é parte sendo todo, entendeu? Portanto, o interior da Bahia é o interior do universo, mas em parte, em relação à parte geográfica, eu gosto de lá porque ainda existe uma metafísica selvagem, pura, até mesmo autóctone, se você quiser dizer, se você me permite usar esse termo. Eu vejo os escritores de minha geração muito preocupados com metrópoles ou morar nelas. A modernidade já acabou, isso foi muito útil por décadas, mas eu acredito que se exauriu. Eu estou a 180 graus disso. As grandes cidades se esgotaram, suas estéticas envelheceram. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, quando queria pensar, ele corria para o mato, para a floresta. Ficava lá sozinho. Creio que a bola da vez, de novo, é essa tendência, uma nova tendência mundial, um retorno ao jardim do Éden, à natureza. Pelo menos esse é meu ponto de vista. Eu cresci numa cidade do sudoeste da Bahia, isolada geograficamente, praticamente uma ilha, talvez até a ilha de Ítaca. Veja que Ítaca e Itaquara até soam parecidas, não? Críticos internacionais têm apontado isso em minha obra, por sinal. Eu gosto muito dos críticos verdadeiros. Não os fariseus da literatura, mas os críticos verdadeiros. Eles dizem que eu sou um Ulisses perdido tentando voltar para casa, para Itaquara, um lugar mítico que já não existe mais. Por esse viés, Itaquara é parte da Bahia e da Grécia, da história clássica. Mas ainda com relação à minha formação de poeta, tenho que voltar de novo para a Grécia. E quando eu falo da Grécia, entenda que eu estou falando sobre Itaquara. Como dizia Tolstói, para ser universal, pinte sua aldeia. O que é o interior da Bahia para você? Interessante você me perguntar isso. Nasci numa Bahia muito diferente, nas montanhas do sudoeste da Bahia, onde faz muito frio e tem névoa de manhã cedo. O recôncavo assumiu a cara da Bahia, sobretudo através de Jorge Amado. Mas é hora de democratizar mais essa cara da Bahia. Eu venho de uma Bahia que produzia muito café, fazia frio, muita gente tem lareira em casa. Itaquara fica no Vale do Jiquiriçá. Essa região recebeu muitos imigrantes. Os americanos foram os primeiros, por causa do lendário colégio Taylor Egide, em Jaguaquara. É a escola americana mais velha do Brasil. Desde os anos 20 já tinha colônia americana em Jaguaquara. Muita gente do Texas. Depois vieram os italianos em grandes quantidades, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Eles se espalharam por todas as cidades do Vale do Jiquiriçá.
Itaquara foi praticamente fundada por um imigrante italiano, Diogo Spínola, que ficou rico com o comércio. Tanto que Itaquara, antes desse nome, era chamada Caldeirão de Diogo. Caldeirão porque a cidade, olhada de cima, tem um formato parecido com caldeirão. Pois é, Itaquara era o prefeito caldeirão antropofágico. Tinha italianos, mais tarde, nos anos 60, tinha uma colônia americana com os missionários do Texas. Em inglês sempre foi uma língua corrente para mim. Itaquara nos anos 70 tinha hippie, até hippie tinha. Tanto que eu achava que a Califórnia ficava atrás das serras, atrás do nosso quintal, veja só. Em Jaguaquara, inglês e italiano eram línguas correntes. Me lembro de estar na casa de meu avô e ouvir o vizinho italiano consertando um velho caminhão Fenemé. Nosso vizinho Itaquara era um frade italiano, Frei Nazareno. Ele tocava muita música clássica e sacra no alto-falante da torre da igreja. Cantos gregorianos, sonatas, Handel, até óperas. Por sinal, minha casa em Itaquara era um barato. De um lado ficava o vizinho italiano, o Frei, e a igreja católica, onde o Frei italiano tocava Beethoven, Bach, Handel, cantos gregorianos. O outro vizinho era Dona Judite, em cuja casa era também um candomblé de caboclos. A gente frequentava tanto a igreja católica quanto o candomblé de caboclos. Um dia, durante a cerimônia, quebraram o pescoço de uma galinha ainda viva. E o Egum lá me deu sangue para beber. Ele me escolheu numa sala cheia de gente, mas minha mãe não deixou. Pois é, eu nasci numa interseção entre a cultura europeia e o populário afro-brasileiro. Você é artista e professor. Como a poesia pode contribuir com o processo educacional na escola? E como é trabalhar literatura nesse espaço? Olha, de uma maneira geral, falta poesia no mundo. As pessoas estão superlotadas de informações, supersaturadas de informações, mas não de poesia. Há informação demais, desinformação demais no mundo. E quase já não há mais poesia, não é? Então há que se inverter isso. As pessoas precisam estudar, ler poesia. E eu acho que elas estão procurando a poesia exatamente onde não existe. Nos lugares onde ela não existe. Que autores da literatura clássica brasileira e universal te influenciaram e influenciaram sua lida poética? Olha, começando pelas antigas cartilhas primárias, tinha um poemeto chamado Menino Luxento, que eu lembro de cor até hoje. E o primeiro texto que eu li, eu me lembro, Chico, sobre um macaco. As cartilhas me encantavam, mas eu nem sonhava ser escritor. Depois eu li Carlos Drummond de Andrade aos 15 anos, por acaso, na padaria Andrade. Veja só, li Carlos Drummond de Andrade na padaria Andrade em Taquara. Era uma lendária padaria. Um dia esse amigo meu me passou o troco, ele trabalhava lá, e veio uma nota com Drummond e um poema no verso, A Canção Amiga. Aí a poesia teve mais impacto, chamou minha atenção. Em 90, aos 15 anos, eu fui estudar no lendário Colégio Telegide, em Jaguaquara, vizinha Itaquara. Continuava morando em Itaquara, mas todos os dias ia. Minha chegada ao Taylor, a escola americana mais antiga do Brasil, foi o primeiro grande acontecimento de minha vida. Lá, dois professores começaram a moldar meu gosto literário. A professora francesa Estela Dubois e o professor Jalon Leal. A professora Estela foi quem abriu, vamos dizer assim, quem descobriu que eu era poeta, numa redação que eu fiz. Daí ela pediu para ler minha redação para a escola inteira, na preleção que ocorria toda sexta. O salão nobre da escola lotado naquela sexta, e ela leu minha redação. O público explodiu num aplauso. Virei uma celebridade na escola, ainda na oitava série. Meus poemas começaram a circular. As colegas pediam cópias. Outros vinham me encomendar poemas para ocasiões, amoros impossíveis. Eu escrevi até poemas sob encomenda, mas sem cobrar. Outros... Não, na verdade não. Um colega uma vez espalhou para a escola que eu era um falsário, que pegava poemas de poetas famosos e dizia que eram meus. Imagine. O professor Jalom me falou de Machado de Assis, Hemingway e Bob Dylan. Foi no Taylor também que li pela primeira vez dois poetas que iriam nortear meu barco. Oswald de Andrade e Ferreira Goulart, ambos aos 15 anos. 5 anos mais tarde, veja só, Goulart iria escrever a apresentação de meu primeiro livro.
que eu escrevi aos 20 anos, Senhoras e Senhores, o Amanhecer. Ele se tornou meu amigo e meu mestre. Na faculdade eu lia Drummond e Bandeira o tempo todo. Depois Rimbaud, que influenciou meu segundo livro de poemas, No Acampamento das Sombras, e assim como leituras de Mayakovsky, os poetas eslovenos do leste europeu e muitos outros. Nos Estados Unidos eu começo a ler Neruda, Borges, José Martí, Garcia Lorca, César Vallejo e muitos outros. Mas eu leio pouco, por incrível que pareça. Poesia. Eu leio pouca poesia. O que eu gosto mesmo é de viver. A poesia vem da vida. Fale um pouco sobre seu processo criativo, como ele se dá. Aí nós voltamos para a primeira pergunta. Eu não me tornei poeta por causa de autores que li. Foi a vida quem escreveu isso, foi o universo que quis. Meu processo criativo envolve séculos e muita gente. Se você for ver a história de minhas famílias, verá que tudo conspirava para meu nascimento. Pelo lado paterno, temos sangue espanhol também, a família Raimundo, uma das mais antigas da Espanha. Eram cavaleiros ligados à guerra, à palavra, na Catalunha medieval. A família de minha mãe foi uma das pioneiras de Taquara. Tanto que tem uma região no município que leva o nome deles, o Silva. Tem o Riacho do Silva, o Arraial do Silva, que foi fundado por eles nos fins do século XIX, que ainda existe. É praticamente um arruado, ou dois arruados. De um lado é Itaquara, do outro lá é Jaguaquara. Fica bem na fronteira entre os municípios, veja só. E a família de minha mãe era imigrantes portugueses, fazendeiros de café. Meu avô materno foi um dos maiores produtores de café da região e começou do zero. Eu conheci ainda alguns dos seus antigos companheiros. No início, era um ovo cozido de galinha dividido por três, com mais farinha de mandioca e água. Meu avô e mais dois. Esse era o almoço deles. Depois ele se tornou um rico fazendeiro de muitas terras. Conheci também uma mulher que ia lá para apanhar café nos cafezais da fazenda. E ela me disse que de manhã bem cedo meu avô mandava dar leite e comida aos apanhadores de café. Alimentava-os antes do trabalho, né? Era um homem bom, generoso. Ela gostava muito dele. Num Brasil feudal ele tinha essa preocupação. Ela fala dele com muito carinho. Até hoje a sede da Fazenda Bela Vista está lá, com quase 200 anos. Conheci ainda menino. Era um feudo tropical dentro da floresta atlântica. Pois é. Talvez eu esteja fazendo uma digressão aqui, mas eu acabei de lhe explicar como funciona o meu processo criativo. Fale um pouco sobre seu processo criativo, como ele se dá. Aí nós voltamos para a primeira pergunta. Eu não me tornei poeta por causa de autores que li. Foi a vida quem escreveu isso, foi o universo que quis. Meu processo criativo envolve séculos e muita gente. Se você for ver a história de minhas famílias, verá que tudo conspirava para meu nascimento. Pelo lado paterno, temos sangue espanhol também, a família Raimundo, uma das mais antigas da Espanha. Eram cavaleiros ligados à guerra, à palavra, na Catalunha medieval. A família de minha mãe foi uma das pioneiras de Taquara. Tanto que tem uma região no município que leva o nome deles, o Silva. Tem o Riacho do Silva, o Arraial do Silva, que foi fundado por eles nos fins do século XIX, que ainda existe. É praticamente um arruado, ou dois arruados. De um lado é Itaquara, do outro lá é Jaguaquara. Fica bem na fronteira entre os municípios, veja só. E a família de minha mãe era imigrantes portugueses, fazendeiros de café. Meu avô materno foi um dos maiores produtores de café da região e começou do zero. Eu conheci ainda alguns dos seus antigos companheiros. No início, era um ovo cozido de galinha dividido por três, com mais farinha de mandioca e água. Meu avô e mais dois. Esse era o almoço deles. Depois ele se tornou um rico fazendeiro de muitas terras. Conheci também uma mulher que ia lá para apanhar café nos cafezais da fazenda. E ela me disse que de manhã bem cedo meu avô mandava dar leite e comida aos apanhadores de café. Alimentava-os antes do trabalho, né? Era um homem bom, generoso. Ela gostava muito dele. Num Brasil feudal ele tinha essa preocupação. Ela fala dele com muito carinho. Até hoje a sede da Fazenda Bela Vista está lá, com quase 200 anos. Conheci ainda menino. Era um feudo tropical dentro da floresta atlântica. Pois é.
Talvez eu esteja fazendo uma digressão aqui, mas eu acabei de lhe explicar como funciona o meu processo criativo. Como a literatura dialoga com outras linguagens artísticas? Uma vez um crítico disse que minha obra era muito rica em imagens. Assim, eu creio que a pintura está presente, o cinema, muito mais do que a própria literatura, certas vezes, por assim dizer. É complicado, viu, teorizar sobre minha própria obra. Eu não me sinto muito bem nesse território, não. Como veio a inspiração para a escrita desse poema Elegia ao Novo Mundo? Você é um poeta possesso ou analítico? Esse poema tem muita história, sobretudo porque ele levou 11 anos para ficar pronto. Então, existe muita história em torno desses 11 anos. Eu escrevia, deixava para lá, abandonado, depois retornava a ele. A versão inicial foi feita em Salvador e a versão final, 11 anos depois, eu estava morando no Novo México, fazendo mestrado lá na universidade e tomei muita aula. Tomei aula de literatura e afrocaribismo, aulas de literatura hispânica, literatura ticana. E um grande inspirador desse livro foi o grande pensador porto-riquenho, Dr. Eleutério Dias. Esse poema foi sido escrito ao longo do semestre. Estudamos grandes nomes da literatura negra do Caribe. E o poema foi se construindo da maneira que ele quis. Tomou minhas mãos emprestadas, na verdade. Esse é meu poema mais celebrado e também foi o livro que abriu as portas do mundo para mim de vez. Não só o poema foi sendo escrito, mas o próprio livro Elegia ao Novo Mundo. Hoje eu sou um poeta traduzido e publicado em 13 países, 13 línguas, inclusive línguas raras como japonês e lituano. Eu fui o primeiro poeta brasileiro a ter uma antologia poética publicada no Japão, primeiro poeta brasileiro traduzido na Lituânia, segundo poeta brasileiro a ter uma antologia poética publicada na Eslovênia, depois de Drummond, e por aí vai. Fale um pouco sobre a importância da leitura na vida das pessoas, sobretudo na vida do artista e dos jovens. O vídeo tomou esse lugar, a TV. Por isso mesmo o mundo vem ficando cada vez mais primitivo, mais bárbaro, mais frio, mais vazio. Não há nada no vídeo em si. Aquilo é um exercício frio de nada. É um processo vazio se você for observar. Isso, claro, em relação à inspiração, em relação à estética inspirativa, por assim dizer. Tá aí, o mundo está cada vez mais frio e vazio. Entramos nessa nova Idade Média, né? Mas dessa vez não são mais invasões bárbaras, mas invasões de mídias bárbaras, por assim dizer. O que é poesia para você? Ouça só essas histórias aqui. Tolstói dizia que se você quiser ser universal, basta pintar sua aldeia. Não tinha livros de literatura na casa da minha infância. Nunca vi meus pais lendo livro, somente a Bíblia, o único. Mas embora não tivéssemos livros, os personagens e autores da literatura universal estavam lá na minha rua. Imagine uma cidade perdida no tempo e no espaço, cercada de montanhas vermelhas no verão e verdes no inverno, palmeiras de uricuri ao vento. Em minha rua tinha um homem muito interessante. Ele tinha a imaginação mais fértil que eu já conhecia, a imaginação mais poderosa. Ele era dono de uma tenda e de uma pequena propriedade rural, uma roça de subsistência. Quase todos os dias ele gostava de dormir de tarde, debaixo de uma gigantesca algaroba em nossa casa. Usava um chapéu de palha. Eu era criança nessa época. Seu Arlindo, que era esposo de tia Nalva. Ele era uma espécie de um Homero. Um olho na realidade e outro na ficção. Quase todos os dias ele me contava histórias fantásticas, algumas cômicas até, outras de reinos desconhecidos, onde estivera seres mitológicos gigantes. Um dia ele me contou como fez para derrubar um gigante que vivia passando por sua terra, roubando milho, batata. Mais tarde, quando eu estudava no Instituto de Letras da UFBA, descobri que ele tinha muito a ver com Homero, o grande poeta grego, sobretudo na Ilíada. E também com Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. Seu Arlindo foi o primeiro grande autor que me influenciou. No mundo dele tudo era possível. E ele não conhecia a literatura universal,
porque apesar de ser genial, ele tinha pouca escolaridade, pouquíssima escolaridade. Isso eu posso dizer porque nós convivemos muito tempo. Em minha rua também vivia seu Marco, um velho muito alto, que ia para a roça a pé, com suas cabras, vestido sempre com um terno marrom escuro. Ele ia para a roça como se estivesse indo para a Bolsa de Nova York, alguma coisa assim, muito bem vestido, só que descalço. O detalhe é que ele carregava o filho adotivo num dos bolsos laterais do terno. Imagine só a imagem, um homem muito alto carregando o filho no bolso do terno. O bebê era tão pequeno que cabia no bolso do terno, parecendo muito com o pequeno polegar de Charles Perrault. Aí entra a minha própria época pessoal. Eu vivia pelos campos de Taquara com meus amigos de infância, procurando ninho de pato selvagem, caçando codorna, fazendo bodoque, jogando peão, gude, empinando papagaio, arraia. Éramos um bando de meninos caipiras vivendo mil aventuras. Mais tarde, quando eu li Huckleberry Finn, de Mark Twain, eu me identifiquei muito com o personagem. Há poucos anos eu passei meu 35º aniversário em Hannibal, aqui no Missouri, onde Mark Twain nasceu e viveu, onde viveu também Huckleberry Finn. É uma cidade pequeníssima e remota nas margens do rio Mississippi, perdida no tempo e no espaço. Me lembrou muito Itaquara, viu?